Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo O Estado Não É Seu Amigo, de Doug Casey. Antes de mais nada eu quero agradecer a todos que me fizeram doações no Odysee. O Odysee é a plataforma concorrente do YouTube que não tem censura e remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também vocês aí, consumidores de conteúdo. Quem me doou lá no Odysee foi o Pedro, meu editor, obrigado Pedro, o Vinícius Anchieta, o Samuel Boy, o Libertarian Channel e o Paulo Luan. Muito obrigado a todos que me doaram aí as tips no Odysee e espero que continuem, se estiverem gostando aí, aceito mais doações também, não apenas de vocês, mas dos outros que estão me assistindo. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode doar Nano ou Bitcoin, os endereços da minha carteira para essas criptomoedas estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser doar qualquer outro tipo de criptomoeda, eu aceito também, até Dogecoin, se você quiser doar, eu aceito. E você pode me pedir aí o endereço da minha carteira, eu vou deixar na descrição do vídeo também a partir daí. Eu vou apresentar o autor, o Doug Casey. Ele é um escritor, ele é um investidor muito conhecido e respeitado, um anarcocapitalista. Ele sempre contribui com grandes escritos para nós, né? A gente tem aqui também, se você quiser seguir o Doug Casey no Odysee, eu não sei se ele está no YouTube também, mas no Odysee ele está, e ele tem sempre programas semanais aí, acho que mais de um programa por semana, muito interessante, com inclusive dicas importantíssimas de investimento. Já que ele é um investidor tão experiente e preparado, é muito importante ouvir as coisas que ele tem a dizer. Um dos episódios dele, onde ele conversa com o Mark Faber, é muito interessante o programa dele, é um dos canais que eu mais assisto, então eu recomendo aos meus seguidores também que assistam os vídeos do Doug Casey para ter um pouquinho do conhecimento dele. Claro, tem outros que me ajudam a formar minhas opiniões, mas o Doug Casey certamente é uma influência grande. Sem mais delongas, eu vou passar a leitura do artigo. Permita-me dizer algumas coisas que alguns de vocês podem achar chocantes, ofensivas ou até incompreensíveis. Por outro lado, suspeito que muitos, ou a maioria de vocês possa concordar, mas não cristalizaram seus pensamentos ou hesitam em expressá-los. Eu me pergunto se será seguro expressá-los daqui mais 5 anos. Vamos ver o que ele vai falar. Você provavelmente sabe que sou libertário, mas sou mais que libertário, sou anarcocapitalista. Em outras palavras, eu realmente não acredito no direito do Estado existir. Por que não? O Estado não é uma entidade mágica, é um parasita na sociedade. Qualquer coisa útil que o Estado faça poderia ser e seria fornecida por empreendedores que buscam lucro. E seria melhor e mais barato em virtude disso. Bom, eu também sou um anarcocapitalista, como o Doug Casey é, e eu concordo em gênero, número e grau aqui, que o Estado realmente não tem direito de existir, porque a existência do Estado, a pura e simples existência do Estado já implica iniciação de agressão, na minha opinião, obviamente, né? Vamos ver o que o Doug Casey vai dizer daqui para frente. Ele diz, quer dizer, ele leva o argumento um pouco utilitário aqui, né, dizendo que tudo que o Estado fornece poderia e muito provavelmente seria ofertado pelo livre mercado, e já é, né, na maioria dos casos. A gente vê aí no Brasil, nós temos exemplos clássicos, né, por exemplo, a saúde, os serviços médicos, né, são fornecidos gratuitamente pelo Estado, e mesmo assim existe um setor privado de saúde gigantesco no Brasil e muito eficiente. E isso, obviamente, já é uma prova de que o Doug Casey não está falando nenhuma besteira, que realmente o Estado, o mercado, ele consegue prover de maneira mais eficiente, barata e ética, não mais ética, mas ética, e o Estado não consegue prover de forma ética os serviços que nós necessitarmos. Obviamente que nós, libertários, nós defendemos apenas a livre concorrência na produção de bens, ou seja, serviços médicos, serviços educacionais, serviços de segurança, mas nós não acreditamos na livre concorrência ou livre oferta de
maus, né? Ou seja, coisas ruins, como por exemplo a cobrança de impostos, que é roubo, ou o alistamento militar obrigatório, que é escravidão, ou mesmo os serviços que o Estado provê, por exemplo, a espionagem dos nossos recursos com a Receita Federal. E a Receita Federal não existiria no livre mercado, porque eles são só uma gangue de criminosos, é só isso que eles são, eles não passam disso, eles não fazem nada de bom, né? Mais importante, o Estado representa a coerção institucionalizada. Ele tem o monopólio da força e isso é sempre extremamente perigoso. Como disse Mao Tse-tung, atualmente um dos principais especialistas em governo do mundo, o poder do Estado vem do cano de uma arma. O Estado não é seu amigo. A gente sabe, né? O único motivo de você obedecer qualquer ordem do ditador da calça apertada, ou do Bolsonaro, ou de qualquer nobre deputado lá que está lá em Brasília, de você obedecer qualquer coisa que ele escreva no papel, é porque existe a polícia e o exército, as forças armadas, né, para apontar essa arma na sua cabeça caso você ouse desobedecer. Obviamente que algumas dessas ordens, a cobrança dela, o enforçamento delas é mais sutil, você primeiro recebe cartas, advertências, mas você sabe que no fundo, se você continuar desrespeitando, o Estado vai chegar e vai te botar uma arma na cabeça e você, se você resistir, eles vão puxar o gatilho sem hesitar. É isso que o Estado faz. O Estado, se você defende a existência do Estado, você defende o assassinato em última instância. Existem duas maneiras possíveis de as pessoas se relacionarem: voluntária ou coercivamente. O Estado é pura coerção institucionalizada. Como tal, não é apenas desnecessário, mas antiético para uma sociedade civilizada. E isso é cada vez mais verdadeiro à medida que a tecnologia avança. Nunca foi moral, mas pelo menos era possível nos dias de carro de bois para os burocratas ordenarem as coisas. Hoje a ideia é ridícula. Concordo, vamos ver. O Estado é uma mão morta que se impõe à sociedade, beneficiando principalmente aqueles que a controlam e seus companheiros. Não deve ser reformado, deve ser abolido. Essa crença me torna, é claro, um anarquista. Eu também sou um anarquista, concordo com o Doug Casey. E concordo que qualquer tentativa de reforma do Estado não é o que a gente quer. O nosso ideal é a demolição do Estado. Então você tem uma casa que tá capenga, ela tá para cair, e aí você fica gastando dinheiro tentando deixar ela de pé, quando seria muito mais barato e inteligente demolir a casa e construir outra, ou não construir nada no lugar. Claro, sobre a mira de uma arma, não, obrigada. As pessoas têm uma ideia errada sobre os anarquistas, que são pessoas violentas, que andam por aí vestidos com capas pretas e segurando aquelas pequenas bombas redondas. Isso não faz sentido. Claro que existem anarquistas violentos, existem dentistas violentos, existem cristãos violentos. A violência, no entanto, não tem nada a ver com anarquismo. O anarquismo é simplesmente uma crença de que um governante não é necessário, que a sociedade se organiza, que os indivíduos são donos de si mesmos e que o Estado é realmente contraproducente. Sim, ilegítimo e ilegal e tudo isso, né? O Estado é o crime. Então eu bato muito nessa tecla que o Estado é o crime, o Estado é a violência, e a violência, o assassinato, o roubo, a extorsão, o estupro, o sequestro, isso é o Estado. Se você defende o Estado, é isso que você está defendendo. Não há um anarquista violento, pelo menos não um anarquista coerente, que inicie agressão contra os outros. Porque a partir do momento que ele iniciar a agressão contra os outros, ele está se tornando ele mesmo um violador da propriedade, violador da liberdade, se tornando um mestre involuntário, obviamente, daquele que ele está coagindo. Então, o Estado, ele é ilegítimo, ele não pode existir, e nenhum tipo de violência, iniciação de violência, né, iniciação de agressão, pode ser tolerado por nenhum anarquista. Então, se a pessoa se diz anarquista e sai quebrando a propriedade dos outros, duvide, ela não é anarquista, ela não respeita o princípio básico de uma anarquia, que é não haver nenhum mestre. E a partir do momento que você agride o outro, você está se tornando o mestre do outro. Então,
Não, não há anarquistas violentos, pelo menos não a iniciação da violência, porque a gente também não é contra a reparação ou a violência, o uso da violência em legítima defesa. Isso nenhum anarquista pode ser contra. Olha, aliás, até pode ser contra. Ou a gente tem aí uma dúvida aí se o Gandhi era um tipo de anarquista ou não, mas ele defendia a não violência. Ele não usava a violência em hipótese alguma, ele combatia suas agressões, dando a outra face. Acho louvável, acho bonito, mas não acho muito eficiente. Eu acho mais eficiente que a gente tenha a possibilidade de reagir contra qualquer tipo de agressão, seja ela promovida por homens armados, encapuzados, ou seja ela promovida por homens armados com distintivos, com mandatos, ou mandados, tanto faz, ou com maioria ao seu lado, tanto faz isso. Se é um crime, nós temos que ter o direito de nos defender, nós temos que poder atirar em qualquer pessoa que invada a nossa propriedade, que nos ameace a nossa vida. Nós temos que ter o poder de reagir. Então eu acredito sim na violência para o uso em legítima defesa apenas, ou na reparação de algum crime, que também seria legítimo. Mas não há como defender a violência iniciatória. Você iniciar violência contra uma pessoa pacífica, que não cometeu crime contra ninguém. Por exemplo, você vê o seu vizinho na rua ali, sei lá, qualquer lugar, seu vizinho tá fumando mato e você vai lá e dá umas bordoadas nele. Você tá sendo um criminoso, você deve responder. Qualquer sociedade civilizada você deveria responder por crime de agressão. E o seu vizinho não fez absolutamente nada contra outra pessoa. Pode ser, você pode argumentar o quanto você quiser que ele fez mal contra si próprio, mas isso não é crime. O crime tem que ter uma vítima e que não pode ser a própria pessoa, né? Então, por exemplo, suicídio nunca pode ser um crime. Mesmo que a pessoa tire a própria vida, não é um crime porque não houve vítima. Foi a própria pessoa que se auto-vitimou, então não há crime, não tem como punir ninguém. Vai punir com... Até dizia que os políticos eles são tão burros que um dia pode ser que eles decidam punir, para diminuir o suicídio, decidam criar uma lei punindo com a pena de morte quem cometer suicídio, né? Então é ridículo mesmo. Então, continuando. Sempre foi uma batalha entre o indivíduo e o coletivo. Eu estou do lado do indivíduo. Um anarcocapitalista simplesmente não acredita que alguém tem o direito de iniciar uma agressão contra alguém. Isso é uma crença irracional? Claro que não. Como eu acabei de dizer, você tá na rua, passeando na rua, vê um cara te dar um soco na cara. Do nada. Você nunca fez mal para uma mosca e o cara te dá um soco na cara. Essa agressão pode ser legitimada, pode ser vista como algo positivo, algo bom ou justa? Claro que não, né? Isso é um absurdo. E é um absurdo também que a sociedade, uma parte, né, da sociedade que não quer pensar, não quer olhar para as nossas ideias, mas rechaça de uma vez tudo que a gente fala como se fosse uma piada. Isso é ridículo. Porque a pessoa que tenta desqualificar um anarcocapitalista, ela tem um árduo trabalho pela frente, que seria justificar uma pessoa estar andando na rua e te dar um soco na cara do nada. Porque é isso que eles fazem. Por exemplo, eu produzo na minha fazenda, eu vou lá, planto 200 cenouras, colho as cenouras e troco por maçãs com meu vizinho. Ou não, ou antes eu troco por dinheiro com o meu outro vizinho, que ele quer as cenouras, o meu outro vizinho não quer maçã, então eu troco por dinheiro e depois vou lá pro meu outro vizinho e troco por maçãs o dinheiro. O que o governo tem a ver com isso? Por que eu tenho que pagar um arrego pro governo? Por que eu tenho que dar uma parte do que eu produzi para qualquer pessoa que seja, que não seja as pessoas com as quais eu combinei dar as minhas cenouras e depois o meu dinheiro? Por quê? Por nenhum motivo, não, é uma palhaçada, é um absurdo. Então, as pessoas que defendem o Estado estão defendendo que uma terceira pessoa entre na minha relação com o meu consumidor e que essa pessoa tem direito a me tirar uma parte do que eu produzi. Por quê? Não, isso é roubo puro e simples. Não tem, o irracional é quem não defende o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é a teoria mais racional que existe. Deixe-me colocar desse jeito. Como o governo é coerção institucionalizada, uma coisa muito perigosa, se você quer um governo, ele não deve fazer nada além de proteger as pessoas
em sua jurisdição de coerção física. O que isso implica? Implica uma força policial para protegê-lo da coerção dentro de seus limites, um exército para protegê-lo da coerção de pessoas de fora e um sistema judicial para permitir que você decida disputas sem recorrer à coerção. Ótimo. Eu poderia viver suficientemente feliz com um governo que fizesse somente essas coisas. Infelizmente, o nosso governo é apenas marginalmente competente na prestação de serviço nessas 3 áreas. Em vez disso, ele tenta fazer todo o resto concebível. Tem o problema também, obviamente, do governo não ser impossível o Estado, né, ele ser um protetor da propriedade privada, porque para que ele exista, para que o Estado exista, ele deve necessariamente violar a propriedade privada. Ele deve cobrar impostos, isso seria roubo, isso é roubo, né? A gente vive nessa grande fazenda mundial, que é a escravidão estatal que nós vivemos, né? Nós sofremos esse crime de escravidão estatal e o governo nos rouba parte do que nós produzimos, sempre. Então, quem nos protege desses expropriadores? Então, o governo não pode proteger porque é uma contradição em termos, um protetor expropriador da propriedade privada. Essa é uma teoria de Hans Hermann Hoppe e que eu concordo 100%. Claro, não dá para, acho que é impossível discordar. E, é claro, aqui a gente chega, ele está criticando os minarquistas, né? E realmente, eu acho que se o governo ficasse no tamanho que o governo americano era, no começo ali, acho que o governo inteiro, todas as áreas governamentais consumiam menos de 5%, acho que era menos de 1%, ou 2%, acho que era 1,5%, mas vamos botar, era muito menos de 5% do PIB era relacionado ao governo. Se ficasse desse tamanho, com poucas atribuições, se fosse possível isso acontecer, né, o governo ficar com poucas atribuições e com um tamanho muito pequeno, cobrando 5% de impostos, eu acredito que os libertários nem existiriam, nem teriam sido desenvolvidas teorias libertárias, né? Porque realmente a gente não ia perder tempo com isso, a gente ia viver nossa vida muito próspera, né? Com um ladrão que rouba só 5%. Podia ser bem melhor sem esse 5%, claro, mas ele não te atrapalha tanto para produzir mais, ele pega 5%, tá bom, pronto, beleza. Eu acho que nem existiria, mas como isso é impossível, o governo ele tem, por si só, independente das pessoas que a gente coloca lá, ele já tem todos os incentivos para crescer e crescer cada dia mais, não apenas no tanto de roubo que ele nos vitima, mas também por todos os seus mandos e desmandos que dão aos burocratas e políticos poderes inimagináveis. E, obviamente, quando você tem um poder e você ganha o seu sustento com esse poder, você quer aumentá-lo, né? Então, por isso, é impossível que o Estado fique daquele tamanho. Então, os minarquistas não têm como se defender, porque todos os experimentos da história mostram realmente que o Estado tende a crescer sempre. E um dos melhores experimentos de todos, segundo a opinião de alguns, que seria os Estados Unidos, que fundou uma nação libertária, obviamente com aspas, né, libertária, virou hoje o Estado mais policial, imperialista do mundo, né? Espionagem americana, eles espionam todos os cidadãos, eu acredito que do mundo, ou pelo menos de grande parte do mundo, eles têm essa tecnologia para espionar todo mundo. O Edward Snowden, ele foi perseguido e continua sendo perseguido pelo governo americano porque ele simplesmente deixou transparecer essa verdade de que o governo espiona tudo e todos, né? E com tecnologia aí, e foi isso que ele se revoltou e saiu do Estado. Pode-se argumentar que a maior entidade criminosa hoje não é um cartel colombiano de cocaína, mas o governo dos Estados Unidos. E eles são muito mais perigosos. Eles têm o monopólio legal da força para fazer o que quiserem com você. Não confunda o governo com a América. Eles são entidades diferentes e separadas. O governo dos Estados Unidos tem seus próprios interesses, tão distintos quanto os da General Motors ou da máfia. Na verdade, eu provavelmente preferiria lidar com a máfia do que qualquer agência do governo dos Estados Unidos da América. Eu também. Veja
tantas injustiças que o Estado americano já cometeu contra os seus cidadãos, e para não dizer cidadãos de outros países também. Vejo o Julian Assange, praticamente uma sentença perpétua, sem julgamento e sem um crime também, ele não cometeu nenhum tipo de crime. O Edward Snowden também, que eu acabei de citar. Por que não falar do Ross Ulbricht? Coitado do garoto, o garoto fundou um site para promover um livre comércio, onde as pessoas venderiam e comprariam tudo que elas quisessem ali, pagariam com criptomoedas. Ele fez isso na Deep Web para não ter exatamente esse tipo de problemas, e ele foi preso, teve toda a sua fortuna, que hoje acho que estaria, eu não sei se era tudo dele, mas ele tinha vários bitcoins no site dele, ele lá no começo, eu acho que teria mais de $1 bilhão. O garoto hoje ele tá preso com 2 sentenças de prisão perpétua e mais não sei quantos anos aí. Imagina, 2 vidas, ele tá preso por causa disso, sendo que tem gente que tá solta, que assassinou, matou, estuprou, participou, né? Tem gente que tem aí suspeitas gigantescas de ter participado de redes de pedofilia e estão soltas. Terrível, né? A gente vê essas injustiças acontecer, e os perdões presidenciais também, que não atingiram esses 3 que eu falei aqui, né? O Ulbricht, o Snowden e o Julian Assange. Infelizmente, eles não foram perdoados pelo presidente Trump, nem por nenhum outro presidente, que já poderia ter perdoado a eles, mostrando que, olha, eu confio a liberdade de expressão, a liberdade jornalística. A gente não vê os jornalistas pressionando os governantes para acabarem com essa perseguição do Julian Assange. É terrível, terrível o que sofrem essas pessoas, e é o Estado americano. O Estado americano não só isso, como ele persegue os seus cidadãos em qualquer parte do mundo que eles estejam. Você é cidadão americano, você quer abrir um negócio na China, sei lá, na China não, mas no Brasil, na Irlanda, na Austrália, qualquer lugar que você quiser abrir um negócio, o Estado americano, ele diz que ele pode taxar qualquer coisa que você faça, mesmo que faça fora do país. Então, o americano abre uma pizzaria no Brasil, ele tem que pagar, além de pagar os escorchantes impostos brasileiros, ele ainda tem que pagar o arrego do governo americano, senão o governo americano vai atrás dele no Brasil e prende. Eles são realmente um império mundial, e agora estão querendo impor um imposto mundial. O verdadeiro sonho deles é o governo mundial. Eles acham que serão os donos do governo mundial. A gente não sabe nem se isso será possível, tomara que não, mas se for possível, eu não sei se o governo americano seria o dono de tudo isso aí. Mas acho que é possível também, vai saber. Então eu concordo com o Doug Casey aqui também. O governo não tem nada a ver com o país, então o governo Brasil não é o governo brasileiro, o São Paulo não é o João Dória, e a cidade de São Paulo não é o Bruno Covas, que Lúcifer o tenha, mas não é o político, o governo não é o lugar. Então eu amo o Brasil, eu odeio o governo brasileiro, eu amo São Paulo, odeio o governo paulista, e não há nenhum problema. Isso eu acho que ser patriota é isso. Você ama o seu país, o lugar que você nasceu, as pessoas ali da sua comunidade. Você tem obrigação de odiar o seu governo, porque ele é que viola, ele é um violador da propriedade de todos, ele é um tirano, qualquer que seja o governo, não importa, ou o governador ou o governante, ele é um tirano, e os legisladores também são tiranos, e as pessoas que fazem parte do Estado também são, principalmente aquelas das funções que são responsáveis por nos fazer obedecer, como as Forças Armadas e a polícia, né? Mesmo nas piores circunstâncias, mesmo que a máfia controlasse os Estados Unidos, não acredito que Tony Soprano ou Al Capone tentariam roubar 40% da renda das pessoas todos os anos. Eles não conseguiriam se safar. Mas, porque dizem se tratar de uma democracia, o governo dos Estados Unidos pode se disfarçar de nós, o povo, e conseguir. É isso. A democracia é o pior sistema, incluindo todos os outros de governo. É a democracia, porque ela causa na população realmente essa alucinação de que nós somos somos os governantes, eles somos nós, então que nós todos somos o governo americano. Isso é um absurdo, o governo brasileiro, tanto faz. Isso é um absurdo, claro que não. Existem eles, os governantes, que são bem poucos, e existem nós.
muitos que são suas vítimas. E claro que nenhuma máfia privada jamais conseguiria roubar 40, 50, 60% de toda a renda de toda a população de dado território. Isso é inconcebível que venha a acontecer. Só mesmo anos e anos, centenas de anos de lavagem cerebral, centenas de anos de mentiras governamentais para nos fazer aceitar um sistema ridículo desse, que obviamente é um sistema onde nós somos escravos, nós somos vítimas sem direito de nenhum tipo de defesa. Tente se defender da cobrança de impostos, só tente. Você vai ver o Estado agindo com toda a violência. E não ache que Bolsonaro ou Trump seriam diferentes. Não, experimente resistir a colaborar, né, colaborar entre aspas, a ser vítima, resistir a ser vítima da cobrança de impostos, que é o que sustenta esses parasitas e todo esse esquema. Eles vão mandar a polícia primeiro. Se você reagir à polícia, vamos supor que você tem um poder bélico grande aí na sua casa ou na sua comunidade, vocês atiram na polícia e a polícia se evade. Não dá, os caras têm, sei lá, bazuca, não podemos invadir. E aí eles vão chamar o exército, a aeronáutica, a marinha, vão bombardear toda a sua comunidade, matar todo mundo lá dentro. É isso que eles vão fazer, mulheres, crianças, tanto faz. O importante é fazer o poder deles continuar valendo. Foi mais ou menos o que aconteceu na Revolução de 30, de 32 de São Paulo, né? São Paulo se rebelou, falou, não, chega dos desmandos de Brasília, São Paulo agora é um país. E São Paulo vai virar um país. E sofremos, né, em São Paulo, uma guerra muito injusta e fomos traídos por muitos outros estados que no começo estavam conosco, mas sofreu uma guerra absurda de um ditador terrível. Então São Paulo continua sob ocupação dessa ditadura, que é a ditadura do Brasil, mas não seria diferente se São Paulo fosse um país independente também. Claro, continuaria, a ideia não era anarquista, não era se livrar de todo e qualquer governo, obviamente que teria que ser um governo muito menos ditatorial do que o governo que nós estávamos nos livrando, porque afinal essa era a nossa justificativa para a secessão naquela época. Mas, de qualquer jeito, por exemplo, a Suíça, eles vivem uma ditadura também, é muito mais branda do que a ditadura brasileira, ou a ditadura americana, ou a ditadura chinesa, ou da Coreia do Norte, de Cuba. É muito mais branda, mas também são pessoas que vivem ali, elas são vítimas do governo, elas têm o poder de se proteger, todo cidadão suíço, acho que todo homem, né, suíço é obrigado a ter uma arma, um fuzil em casa, então isso já deixa todos os governantes com o pé atrás. Então por isso é uma ditadura muito mais branda do que a brasileira. Uma democracia, mas tudo é ditadura da maioria, né? Ou da minoria, tanto faz. Mas é ditadura, é um grupo muito pequeno de pessoas escravizando um grupo muito grande de pessoas com seus mandos e desmandos. Pode ser algum manda mais, outro manda menos, mas o sistema é o mesmo em quase todos os lugares, ou todos os lugares do mundo. Aliás, a ideia de democracia é um anacronismo, na melhor das hipóteses. Os Estados Unidos se transformaram em um império multicultural doméstico. A pessoa comum foi propagandeada a acreditar que é patriótico fazer o que ele mandou. Precisamos de pilhas de regulamentações e fico feliz em pagar meus impostos. É o preço que pagamos pela civilização. Não. Isso é exatamente o oposto da realidade. Essas coisas são sinais de que a civilização está se degradando e que os membros da sociedade estão se tornando menos responsáveis individualmente. E, portanto, que o país deve ser mantido unido pela força. E olha a força grande, né, que foi mantida. Os Estados Unidos também passou por uma guerra de secessão, não a primeira, que eles foram vitoriosos, que eles conseguiram se seceder da coroa britânica, mas a segunda, na qual o Sul queria se separar do Norte. E Lincoln, o genocida, racista, escravagista, um ditador, ele cometeu praticamente um genocídio contra o povo do Sul
não respeitando esse direito dos estados do sul. Tinha a escravidão no meio, mas a escravidão valia nos dois lados ainda, então há controvérsias aí, é um tema grande, nós temos artigos sobre isso também, mas é interessante, vou deixar só por aqui esse comentário por esse episódio. E ele chama a atenção também para diminuição da responsabilidade individual, e essa obediência estatal causa uma eximição de culpa praticamente da sociedade, dos membros, né, indivíduos que compõem a sociedade, que falam, o governo faz, né, o governo é responsável por isso, então eu não vou nem me meter. Então, por exemplo, ver um assalto e falar, não vou nem fazer nada, porque já tem o governo aí, se eu mexer também com isso, ou também obedecer ordens, como essas que a gente viu agora nessa fraudemia aí, ordens terríveis, que não levam a nada, como tirar os filhos da escola, não se juntar, não abraçar seus pais, seus avós, coisa de maluco, e as pessoas obedecem, né? As pessoas obedecem. É tudo sobre controle. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O tipo de pessoa que gravita para o governo gosta de controlar outras pessoas. Ao contrário do que nos dizem para pensar, é por isso que as piores pessoas e não as melhores querem entrar no governo. E fica aí a dica para todos que apoiarem políticos, apoiarem a eleição de políticos, que é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão apoiando talvez o menos pior, mas mesmo assim uma pessoa ruim, que vai chegar lá e vai querer mandar em vocês, porque é isso que essas pessoas que se atraem pelo Estado, pelo poder, pelo legislativo, pelo executivo, e até mesmo pelo judiciário, todas essas pessoas têm em si a vontade, a gana de controlar os outros e se acham nesse direito. Veja os liberais, entre 1 milhão de aspas, que estão aí dentro do Estado hoje. Pessoas que no começo da nossa trajetória, ou no meio da nossa trajetória aí, no começo da trajetória delas, pelo menos, estiveram ao nosso lado, estiveram aí se dizendo libertárias, frequentando nossos seminários, nossos eventos e se aproximando de nós, e entraram no Estado, a nomear alguns, Kim Kataguiri, Marcel Van Hatten, Pedro Duarte Júnior, que virou vereador no Rio, Bernardo Santoro. Esse povo todo, todos estão dentro do Estado hoje, pode estar querendo fazer coisa boa, tal, mas não sei o que, mas eles acham realmente que tem o direito de estar lá, de ganhar dinheiro às nossas custas, e que o Estado tem o direito de existir, e é legítimo o Estado existir, e que nós temos que reformar o Estado. Como nós dissemos, não dá para reformar o Estado. O Estado é o crime, e você está trabalhando para uma organização criminosa, uma organização que vive do crime e deseja a perpetuação do crime. Por mais que você queira diminuir, não é assim que a gente vai conseguir. E quanto à votação? Isso pode mudar e melhorar as coisas? Improvável. Posso apresentar 5 razões pelas quais você não deve votar em uma eleição. Consulte esse artigo. Veja se você concorda. Então ele linka para um artigo dele, que é as 5 principais razões para não votar, do Doug Casey, está no site dele, lá está em inglês. Eu não vou ler agora, eu vou fazer um breve comentário apenas. Ele tem as razões dele, eu tenho as minhas, mas eu concordo, votar é terrível. Eu já votei algumas vezes, eu votei teve uma vez que eu votei depois de ter virado anarcocapitalista também, mas eu me arrependo profundamente, peço desculpa aos deuses do anarcocapitalismo, mas eu votei porque foi uma chantagem, né? Meu irmão comprou, a gente tinha um fundo juntos de investimentos ali, a gente tinha umas ações ali que a gente tinha juntos, e com parte do dinheiro que a gente tinha lá, ele comprou opções da Petrobras, bem quando teve a eleição da Dilma contra o Oeste. Aí eu vi que a eleição estava apertada ali e eu acabei indo votar por esse motivo no Aécio, né? Então o meu último voto foi para o Aécio Neves. Mas eu sou contra votar, eu não votei nem quando tinha lá o Paulo Batista, que fez uma campanha, ele se aproximou muito de nós, e ele, quando tinha o Liber, né, e ele foi na reunião do Liber, jurou de pés juntos que era o candidato do Liber, e ele estava apoiado pelo pessoal do MBL, o MBL
esse pessoal do MBL todo começou na política fazendo a campanha do Paulo Batista. E ali tiveram bastante sucesso, mas o Paulo Batista não conseguiu nem metade dos votos que ele precisaria para se eleger, mas conseguiu bastante votos, acho que, se eu não me engano, foi 7 ou 17 mil votos, um número bem grande, para uma pessoa que estava fazendo uma campanha realmente libertária, no momento que o libertarianismo não tinha nenhuma popularidade, né? A gente estava crescendo, sim, o movimento libertário, mas eu acho que não chegava a 20 mil pessoas no estado de São Paulo, e o cara era candidato a deputado estadual, eu acho. Então ele não conseguiu, mas eu nem nele eu votei, então eu sou contra votar, tenho minhas razões também. Eu vou deixar para um outro artigo essas razões, mas entre elas tá que não muda nada. E na minha opinião é imoral, eu não quero misturar, eu não quero botar minhas mãos em sangue, entendeu? E a política é um jogo sujo, um jogo sanguinolento, onde quem ganhar vai levar tudo e vai mandar em todos. Não, eu simplesmente falo, não, isso aí não é meu jogo, eu não quero brincar disso, né? Não, sou contra. Você quer tomar 20 ou chibatadas ou 30? Não. São essas opções? Não quero nenhuma. Não. Tem nenhuma aí? Não tem. Então, tchau. Lembre-se dos anos 60, quando eles disseram: suponha que declarem uma guerra e ninguém apareça. Mas vamos além. Suponha que cobrem um imposto e ninguém pague. Suponha que eles realizem uma eleição e ninguém vote. Isso deslegitimizaria o Estado. Eu não sei exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que se fizer uma eleição e tiver 0 ou 3 votos ali, eu acho que as pessoas iam falar: ó, acabou, chega, não tá mais colando. Eu acredito sim que isso poderia acontecer. As pessoas mesmo iriam falar: poxa, eu não fui votar, e você? Eu também não. Ia chegar e ver, ninguém mais tá participando, ninguém mais quer saber disso. Eu acho que sim. Mas eu acho que funciona principalmente no primeiro, né? O primeiro seria: suponha que cobre um imposto e ninguém pague. Imagina se todo mundo, ou uma parcela enorme da população, se recusar a pagar o imposto. Claro, se alguém pagar alguma coisa, eles ainda vão ter dinheiro para tentar fazer de exemplo algum dos sonegadores e assim tentar forçar a massa a pagar. Mas se a massa tiver irredutível no seu propósito de acabar com o Estado, eles não vão ter nunca a força para nos cobrar os impostos e continuar a sua sobrevivência. Então eu acho que a gente tem que retirar qualquer tipo de legitimidade que nós damos voluntariamente ao Estado. Então voluntariamente eles não têm nenhuma coisa de mim, não tem nada de mim, a não ser o rancor, a ojeriza do Estado que eu tenho. Isso é voluntário. Eu realmente detesto o Estado. Eu acho que uma organização criminosa não merece que eu tenha nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de admiração por ela. Então, sim, o Estado não tem nada meu voluntário a não ser o horror que eu tenho pelo Estado, né? O ódio que eu sei, que eu nutro pelo Estado. E sim, acredito que se todos dificultassem ao máximo qualquer coisa que o Estado queira fazer, a vida do Estado, a existência do Estado, o Estado some, claro. Ele não precisa de uma revolução, a gente não precisa matar ninguém, não precisa disparar uma bala sequer. Pode ser que seja preciso, em algum ponto, nós dispararmos contra os bandidos que compõem o Estado, porque eles vão querer continuar vivendo, parasitando a sociedade. E nós não podemos deixar. Então eles podem se virar e realmente virem agredir pessoalmente a nós mesmos. Então todos aqueles que vivem do dinheiro de impostos podem querer roubar aqueles que produzem o dinheiro que é roubado pelos impostos, mas a verdade é que não há o que temer se a sociedade realmente estiver num grande número resistindo ao Estado, porque eles são muito poucos, os membros do Estado são muito poucos. Então, eles só existem nessas funções que eles hoje exercem porque nós deixamos que isso aconteça. Eu não deixo, você que está ouvindo aí talvez não deixe, mas essa ideia é muito pouco difundida ainda, e há outros textos também que podem nos levar a uma conclusão de estratégias, né? Esse aqui não sei se é o caso, mas vamos lá. Por isso aplaudo o fato de que apenas metade dos americanos vota, embora seja por apatia, não por uma afirmação filosófica. Se esse número caísse para 25%, 10% e 0%, talvez
todo mundo olhasse em volta e dissesse: espere um minuto, nenhum de nós acredita nessa farsa maligna. Não gosto de Tweedledee, da ala esquerda do partido demopublicano, assim como não gosto de Tweedledum, da ala direita do partido republicrata, deve ser o final da frase. Mas vocês entenderam. É isso, se ninguém mais votasse, todos nós iam olhar e falar: ó, a gente não gosta de nenhum dos candidatos, a gente não gosta desse sistema, desses partidos, então a gente não vota. E aí, pronto, aí acabou. Aí ninguém mais ia participar dessa farsa, o rei estaria nu e todos nós estaríamos livres. É um pouco, eu não sei se é utópico, se não é utópico, eu acredito que é possível, basta as pessoas não quererem. Utopia seria algo completamente impossível. Por exemplo, o homem voar sem auxílio de máquinas, né? Voar que não seja para baixo, direto, né? Voar para baixo não, ou voar para cima, sair voando sem o auxílio de máquinas. Isso é impossível, uma utopia, é verdade. Ou que todos tenham uma Ferrari, eu acredito que seja um desejo utópico também, muito difícil de acontecer. Ferrari exige muitos recursos, que acredito que o mundo não tenha tantos recursos assim para fazer uma Ferrari para cada indivíduo que existe no planeta Terra, ou 7 bilhões de Ferrari, não sei. Pode ser que exista também, não sei. Mas parece uma utopia. Já 100% das pessoas não irem votar, claro, 100% é muito, mas que acredito que pelo menos os candidatos e os parentes deles iriam votar. Mas uma quantidade absurda de pessoas não irem votar, como, sei lá, só 10% das pessoas votarem, é completamente possível. Basta as pessoas não quererem votar. Hoje a gente decide e não quer mais. Assim como eu acredito que o Estado ele vai cair da noite para o dia, ele não vai cair aos poucos, como alguns defendem. Eu sou gradualista, eu acredito que que o Estado vai cair gradualmente. Bom, é difícil porque você está indo contra os incentivos do Estado. O Estado ele tende a crescer, não pela índole ou a ideologia das pessoas que estão lá dentro apenas, né? Mas também porque os incentivos estão aí. As pessoas que estão dentro do Estado têm os incentivos para querer que ele cresça, para desejar o crescimento dos seus poderes, do seu status, do dinheiro que passa pelas suas mãos. Por isso. Então, o gradualismo é uma utopia, na minha humilde opinião. O gradualismo não funciona, não vai ser assim. Eu não sou contra a diminuição de impostos ou diminuição de poderes estatais, muito pelo contrário, aplaudo todas, venham de onde vier. Então aplaudo Bolsonaro quando diminui algum imposto, como aplaudia Dilma quando privatizou alguma coisa. Claro, aquelas privatizações fajutas, mas é melhor que dê para um amigo dela ou as empresas do que fique nas mãos do Estado e que nós cobrindo os prejuízos dessas empresas estatais. Então qualquer privatização é bem-vinda, applaudia Dilma sim, mas aplaudi muito menos do que eu já aplaudi o Bolsonaro, aplaudi o Lula uma vez ou outra também, mas muito menos do que eu já aplaudi o Bolsonaro, mas mesmo assim não funciona. É uma no cravo e uma na ferradura. Então, do mesmo jeito que diminui um imposto, assina uma lei que permite vacinação obrigatória, aí libera as armas, mas faz outra coisa que não condiz, aumenta seu próprio salário. Eu não sei exatamente o que aconteceu nesse do salário aí, mas é isso, faz uma para lá, uma para cá. Paulo Guedes consegue diminuir o gasto público pela primeira vez na história, mas ao mesmo tempo quer criar imposto sobre dividendos, insiste nessa história, uma paixão, uma tara, né, do sujeito por impostos. Então, dificilmente a gente vai obter a liberdade de verdade, né, através do Estado, mas aplaudo sim toda a diminuição, tudo que fazem de bom, que o Estado faz de bom, e que o Estado pode sim fazer coisas boas, mas esse fazer coisas boas, ele se resume a simplesmente uma coisa que o Estado pode fazer de bom, é não fazer ou deixar de fazer. É só isso. O resto, tudo que ele faz, qualquer coisa, mesmo comprar vacinas, distribuir dinheiro, tudo isso é ruim no final das contas. Tudo isso é ruim. É o que se vê e o que não se vê. Para isso, Frederic Bastiat, leiam, consultem, tem o ensaio dele, o que se vê, o que não se vê, explica muito bem. A teoria de que, por exemplo, eu vou explicar brevemente, você vê um garoto quebrando a vidraça,
E vem o economista da Unicamp e vai explicar, não, isso é maravilhoso. O que acabou de acontecer, o garoto quebrou a vidraça, o dono do estabelecimento vai ter que comprar outra vidraça, então vai contratar o vidraceiro, e isso fez a economia girar. Antes nós tínhamos uma vidraça, agora nós temos uma vidraça quebrada e mais uma foi feita. Então é isso o que se vê. O que não se vê é que o dinheiro que foi gasto para essa vidraça poderia ter sido gasto em outra coisa, construindo outra coisa, investindo em outra coisa, comprando outras coisas. Por que não? Então a sociedade como um todo perdeu uma vidraça. Isso é o que não se vê. O que se vê é que o vidraceiro ganhou um troco. Então é isso, a gente realmente leva as coisas por esse lado, mas não pode ser levado por esse lado. Lembre-se, não são os melhores e os mais brilhantes que vão para o governo. Isso porque existem dois tipos de pessoas. Você tem pessoas que gostam de controlar a realidade física, coisas, e pessoas que gostam de controlar outras pessoas. Esse segundo grupo, aqueles que gostam de dominar seus companheiros, são naturalmente atraídos para o governo e para a política. Eu já disse isso, e é batata, né? Você vê um movimento libertário tão rico, com tantas pessoas com princípios, que eu acredito que jamais abriram a mão de seus princípios, não todos, claro, tem muita gente ruim também, como tem em todos os lugares, mas quem se elegeu, quem conseguiu, galgou aí, não que fossem libertários, mas eles estavam próximos de nós, né? E tem pessoas que, como um charlatão que toca o que é hoje a fraude do Instituto Mises Brasil, né? Ele dizia com todas as letras que o Kim Kataguiri era libertário, que o MBL era libertário. E até saiu na chapa da prefeitura de um sujeito que denuncia quem está ignorando as leis ditatoriais de lockdown. Ah, por favor. Por favor, veja o naipe das pessoas que são atraídas pela política. É só isso. O dono do Instituto Mises Brasil, o pessoal da MBL, o pessoal do Novo, nem preciso falar, né? Alguns podem questionar. Você não é leal ao seu país. E como você pode dizer essas coisas terríveis? A minha resposta é claro, sou leal à América, mas a América é uma ideia, não necessariamente um lugar, pelo menos não mais. Um país é uma ideia, sim, mas eu acho que é uma localidade, né? Eu acredito que o Brasil, mesmo que o Ancapistão surja, sempre vai ser chamada aquela região do mundo como Brasil, Argentina, São Paulo. Essas denominações, eu acredito que continuem existindo. O que não tem que existir é uma entidade, um agrupamento de pessoas que se arvora qualquer direito sobre os outros. E fala, não, aqui esse território é meu, mando eu. Mesmo que o Bolsonaro, o STF e o Legislativo briguem para ver quem manda mais, mas são eles ali que mandam na gente, né? Então, não, isso não tem nada a ver com patriotismo, nada a ver com Brasil, com cultura. Sim, o Estado é parte da cultura, mas é uma cultura, o estupro é parte da cultura? Não sei, o assassinato é parte da cultura brasileira, porque tem muitos no Brasil? Não, da minha não. Da minha isso é uma coisa alheia à minha cultura, um crime simples e puro. Então o Estado brasileiro não é parte da nossa cultura. O Estado brasileiro é um grupo criminoso, como o PCC, como o Comando Vermelho, como, sei lá, outras gangues que imperam em alguns outros lugares. Não é parte da cultura. É uma coisa alheia, um grupo alheio a nós, que aterroriza o país. É um terror tão grande que por gerações já não há uma revolta contra o Estado. A gente nunca se rebela contra eles, porque acha que eles são realmente nós, e eles são nossos donos legítimos. E é esse tipo de teoria que tem que acabar. A gente tem que eliminar essa ideia de que o Estado é legítimo, porque ele não é. Ele simplesmente não é. Ele mente para parecer ser, ele faz teatros que caem por chão, veja, essa tripartição de poderes, o que é isso. É uma mentira total e pura. São eles mandando na gente. Os Estados Unidos já foram únicos entre os países do mundo. Infelizmente, esse não é mais o caso. A ideia ainda é única, mas o país não é mais.
é aquele patriotismo americano, né? Mas sim, os Estados Unidos nasceu com uma ideia melhor do que os outros países, mas a gente vê que não vinga, não adianta, não dá certo, o Estado mínimo não dá certo. Ele vai sempre tender ao estado máximo. E o maior experimento da história, nós temos um artigo muito bom do Molyneux também, o Stefan Molyneux, que eu não me lembro exatamente o nome, mas é como o melhor experimento do menor estado possível se tornou o maior estado da história. E os Estados Unidos é o maior império, o maior estado que já existiu na história. E digo mais, dizem que você deveria ser leal aos seus colegas americanos. Bem, aqui está uma revelação. Tenho menos em comum com meu colega americano médio do que com meus amigos no Congo, Argentina ou China. O motivo é que eu compartilho valores com meus amigos. Olhamos o mundo da mesma maneira e temos a mesma visão de mundo. Mas, quanto tenho em comum com meus colegas americanos que moram nos parques de trailers, bairros e guetos, ou até Hollywood e Washington? Não muito. Quanto eu tenho em comum com as pessoas que moram no Leblon. Não sei. No Brasil não sei se há essa divisão tão grande, mas eu acredito que sim. Veja os bairros, as cidades. Eu venho de São Paulo. São Paulo, uma cidade que elege Covas, elege Haddad. Não tem nada a ver com essas pessoas. Já fui parte dessas pessoas. Eu elegia com gosto o Paulo Maluf. Eu era também um socialista quando eu era mais novo. Mas eu mudei. Eu não tenho mais nada a ver com uma pessoa que vota com gosto no Haddad, nada a ver com essas pessoas, e tem muito mais a ver com uma pessoa dos Estados Unidos ou da Argentina, os meus amigos que eu tenho lá na Argentina, os libertários, ou no Canadá, as pessoas que eu conheço libertários, tem mais a ver com elas do que com as pessoas que moram na Vila Madalena, no Leblon. Não todas, eu tenho amigos que moram nesses bairros também, não tenho nada contra, acho preconceito também falar que todo mundo que mora lá é assim. Não é, mas pode ser que seja a maioria, eu não me importo realmente, mas eu não tenho nada a ver com algumas pessoas do Brasil, eu não gosto de futebol mais, eu nunca gostei de feijoada, mas eu adoro farinha, então pode ser que aí eu me entrego. Eu acho que eu me entrego mesmo quando eu como farinha, farofa, adoro. E isso é uma coisa bem brasileira, né? Comer farinha. Mas não gosto. Samba eu já gostei bastante quando era criança. Hoje não gosto muito de música, pra falar a verdade. Não ligo muito. Mas o que eu tenho a ver com as pessoas? Talvez nada. Talvez a língua, falo a mesma língua, venho do mesmo lugar. Talvez goste de hambúrguer, elas também gostem. Não sei, mas vamos lá. Quanto você realmente tem em comum com seus colegas americanos que apoiam Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, Antifa ou Elizabeth Warren? Quanto você... Então vou traduzir isso por português. Quanto que vocês que estão ouvindo esse programa têm em comum com alguma pessoa que apoia o Lula, apoia o Ciro Gomes... apoia o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri até pode ter algumas coisas em comum a mais, né? Mas o Arthur Molejo Duval, esses crápulas, o Amoedo. Quanto você tem em comum com uma pessoa que vota no Aécio Neves? Bom, eu já votei, mas eu não voto mais. Eu nunca apoiei Aécio Neves, nem nada disso. Quanto você tem em comum com essas pessoas? Nada. Acredito que você que está ouvindo meu programa, até aqui, você realmente não tem nada a ver com essas pessoas, né? Ou que apoie, só para dar uma tradução, até um exemplo bom, ou que apoie o STF, qualquer membro do STF que seja, tudo um bando de bandidos, réus confessos aí, e réus confessos pelos seus julgamentos, né? Então, se eles afastam sem nenhum tipo de problema processos nos quais eles são os alvos e não se julgam suspeitos para julgar, isso para mim uma confissão de culpa, né? É no mínimo um crime sendo cometido à luz do dia, né? Abertamente. Porque parece que eles têm que pela lei seria crime se eles não se julgassem suspeitos. Então, é terrível, mas é o Estado é assim, a gente não tem nenhuma surpresa nisso, né? Eles vão se julgar, então que resultado você espera? Você provavelmente tem muito pouco em comum com eles, além de compartilhar o mesmo passaporte. A maioria de seus colegas americanos é, na verdade, beneficiário de assistência social, dependentes do Estado de alguma forma.
e, portanto, uma ameaça ativa à sua liberdade pessoal e bem-estar econômico. Aqui ele diz que a pessoa que recebe o apoio do governo é uma ameaça ao seu bem-estar econômico. Pode ser sim que as pessoas que recebem qualquer tipo de benefício do governo, seja Bolsa Família, ou esses outros aí, auxílio emergencial que vai virar para sempre, né? Ou escola pública, qualquer tipo de benefício do governo que essas pessoas recebem, elas podem se tornar seus inimigos, porque você não quer dar o dinheiro pro governo. E a pessoa acha que quem dá tudo isso para elas é o governo, e se você se recusar a dar seu dinheiro para o governo, você está se recusando em última instância a dar o dinheiro para elas. Eu duvido que a maioria da população brasileira seja formada de psicopatas que se tornariam inimigos de pessoas que querem manter a sua própria propriedade. Eu acho que eles simplesmente não veem o crime. A maioria, eu acredito principalmente nessa teoria de que a maioria não enxerga o crime que é o Estado. Essa minha crença maior, mas eu acredito também que pode ser que essas pessoas enxergam sim o crime, mas acham que o Estado tem legitimidade, ou ele pode, ou o Estado é mágico, o Estado é mágico, uma entidade diferente de qualquer coisa da natureza, então o Estado pode roubar, mas ele jamais iria roubar você. Então, se a gente acabar com o Estado, essa pessoa não vai pegar em armas para continuar vivendo às nossas custas. E eu acredito que isso não aconteceria, mesmo porque sem o Estado para nos atrapalhar, em produzir melhor, mais e melhor, e sem o Estado nos roubando mais da metade do que nós produzimos, a vida até do mais pobre seria muito melhor do que com as migalhas que sobram depois que o Estado nos rouba tudo que ele nos rouba e tira a sua parte, que é vultuosa. Todo mundo tem que ser julgado como um indivíduo. Por isso, escolho meus compatriotas com base em seu caráter e crenças, não em sua nacionalidade. O fato de todos podermos portar passaportes dos Estados Unidos é simplesmente um acidente de nascimento. O caso brasileiro também, né? Eu também considero que as pessoas de boa índole, as pessoas que acreditam nos mandamentos de Deus, entre eles o não roubarás e não assassinarás, que elas jamais empunhariam armas elas mesmas e jamais dariam seu apoio ao Estado se elas realmente enxergassem o Estado como ele é, como sendo o criminoso que rouba, mata, sequestra, estupra. Esse é o criminoso, né? E as pessoas, a maioria dos brasileiros acreditam que são cristãos, acredito que a maioria dos brasileiros acreditam em Cristo, e o exemplo de Cristo nos mostra que roubar não tem lugar numa sociedade. Por isso, eu acredito que a maioria dos brasileiros seria pacífica, sem o Estado, não iria roubar para se manter, iria trabalhar, como fazem hoje, né? Aqueles que acham este pensamento ofensivo provavelmente sofrem de uma aberração psicológica chamada nacionalismo. Em casos graves, pode se tornar jingoísmo. As autoridades e o público em geral preferem chamá-lo de patriotismo. Obedeça ao Estado ou você não gosta do lugar onde você nasceu. Ou não gosta das pessoas que nasceram no mesmo lugar que você. Não, o Estado é um criminoso, já falei, o Estado não é parte da sociedade, ele é um grupo de pessoas que se arvora o direito de escravizar toda a sociedade. Porém, é compreensível. Todos, inclusive os norte-coreanos, tendem a se identificar com o local em que nasceram e com o Estado que os governa. Mas isso deve ficar lá embaixo em qualquer lista de virtudes. Nacionalismo é a crença de que meu país é o melhor país do mundo só porque nasci lá. É assustador a qualquer momento, mas mais virulento durante as guerras e eleições. É como assistir um bando de chimpanzés grunhindo e ofegando outra tribo de chimpanzés do outro lado do poço. É isso. Nasceu no mesmo território, então aqui é o melhor lugar do mundo. Eu acho que, claro, porque eu nasci lá, então São Paulo é o melhor lugar do mundo, mas não é, né? Obviamente que não é, tanto que eu me mudei, eu moro numa cidade que pra mim hoje é o melhor lugar do mundo, mas eu moro aqui porque eu acho que aqui seja o melhor lugar do mundo, não o contrário, né? Porque eu moro aqui e não é porque o governo, apesar do governo, o governo é terrível também, onde eu moro, e o governo de São Paulo também é terrível, mas eu adoro São Paulo, acho São Paulo uma cidade incrível, vibrante, cheia de opções, cosmopolita. Eu gosto, e cheia de tradições também. Eu gosto muito de São Paulo.
Mas eu gosto de outros lugares também. Não acho que porque eu nasci em São Paulo, todas as pessoas de São Paulo são meus amigos e todas as pessoas de São Paulo dividem a mesma ética, a mesma moral que eu tenho. Não, eu acho que as pessoas são bem diferentes entre si em todos os lugares. Há bandidos, criminosos, drogados, pessoas saudáveis, pessoas religiosas, em todos os lugares do mundo. Pessoas que defendem o Estado, pessoas que não defendem, pessoas que acham que o crime é maravilhoso, pessoas que acham que é um horror, é terrível o crime. Crime sempre é legítimo. Isso tem em todos os lugares do mundo. E sim, eu lembro quando eu comecei a falar sobre política no meu Facebook, né? Que foi, acho que desde o começo, né? Mas eu postei um texto sobre secessão e defendi com unhas e dentes a secessão, defendo, sempre vou defender o direito às pessoas se separarem de entidades que elas não mais querem fazer parte. E um amigo meu fala: imagina, você é louco, e vai ficar São Paulo, e aí eu não vou poder. Mas eu adoro. Você fala isso porque você não gosta, você não conhece Manaus e o Boi Bumbá, sei lá, acho que é Boi Bumbá, Bomba Meu Boi, sei lá, qualquer coisa desse tipo, ou Bacamartes de não sei onde, as praias de Alagoas e não sei o que. Cara, são coisas bacanas, eu admiro culturas locais, regionais, acho muito legal isso. Assim como eu admiro a tarantela da Itália, a culinária italiana, a culinária chinesa, japonesa, vietnamita, as tradições e danças que eles têm também, Taiwan e suas tradições mantidas que foram apagadas, né, da China. Taiwan manteve essas tradições, então as tradições chinesas milenares que Taiwan mantém. É deslumbrante. E o Brasil também tem coisas deslumbrantes. O Rio Grande do Sul, com os gaúchos. Incrível, incrível. Mas o que tem a ver eu gostar de uma praia num lugar, ou de uma cultura, de uma culinária, ou até mesmo do povo de dada região, com eu ter que sustentar eles, ou eu ter que fazer parte da mesma agremiação política, ou ter uma entidade que governa todos nós, porque eu acho o outro bacana, eu admiro a cultura. Não, é legal admirar, eu admiro culturas diferentes, eu gosto muito, eu sou um explorador de culturas diferentes e admirador. Eu acho que não tem que ter esse tipo de problema. Ninguém tá falando, olha, você, paulistanos, vamos odiar todo o resto do país, do que é chamado Brasil, para que nós fiquemos isolados deles, nunca visitem outros lugares, só pode ir pro litoral de São Paulo, não pode comer comida de outros lugares. Não é isso que a gente tá falando. Não pode nunca receber um imigrante, nunca pode ninguém imigrar para São Paulo. Não é nada disso, e nem as pessoas de São Paulo imigrarem para outros lugares. Nunca foi sobre isso. É simplesmente sobre não querermos ser submetidos a um governo federal. Na verdade, nem estadual, nem municipal, mas uma coisa de cada vez, né, para esse povo. Na verdade, é perigoso não ser nacionalista, principalmente quando o Estado se torna mais poderoso. O crescimento do Estado está realmente destruindo a ideia da América. Nos últimos 100 anos, o Estado cresceu a uma taxa exponencial. É o inimigo do indivíduo. Não vejo razão para que essa tendência pare, e certamente não há razão para isso se reverter. Embora a eleição de Trump em 2016 tenha sido amplamente preferível à de Hillary no ponto de vista da liberdade pessoal e da prosperidade econômica, dificilmente equivale a uma mudança de tendência. Brasil, idem. Se bem que o Brasil sim teve uma pequena mudança de tendência, né? A tendência do governo Bolsonaro era que o Estado diminuísse pela primeira vez na história. E agora, aparentemente, houve uma pequena, mas houve uma diminuição do Estado, pelo menos nos seus gastos, o que já é algo extremamente louvável, né? Mas sim, e a eleição de Bolsonaro foi, sem dúvida alguma, preferível à eleição do que seria o desastre, né, do governo Haddad, né? Então, mas é uma mudança de tendência do governo federal, não que o Estado vá agir e rumar para isso. Então, a gente tem ainda todas as repartições ali abaixo, tudo que faz o Estado funcionar, uma tendência de manter o status quo ou aumentar, né? Isso é uma tristeza, realmente. Mas é a natureza do Estado. O declínio dos Estados Unidos da América é como uma bola de neve gigante rolando ladeira abaixo do topo da montanha.
Poderia ter sido parado no início de sua descida, mas agora a coisa é colossal. Se você ficar no seu caminho, será esmagado. Parará apenas quando esmagar a vila no fundo do vale. Os Estados Unidos está num declínio do império, a gente está assistindo, assistam com muita atenção tudo, não deixem as fake news da mídia oficial cegarem vocês, assistam esse declínio, é fascinante, né? Como a gente está vendo a queda do Império Romano dos nossos tempos. E é inevitável, inevitável. Sou bastante pessimista sobre o futuro da liberdade nos Estados Unidos. Está em tendência de baixa há muitas décadas, mas os eventos de 11 de setembro de 2001 turbinaram a perda de liberdade nos Estados Unidos. Em algum momento, inimigos estrangeiros ou domésticos causarão outro 11 de setembro real ou imaginário. O Doug Casey escreve esse artigo. Eu fui até buscar aqui quando que foi publicado no New Rockwell. Foi publicado em março de 2020, então acredito que ainda não havia tanta atração na história dessa fraudemia, né? Mas parece que estamos aí, né? Que esse é o evento que ele tem medo. Então ele fala aqui: quando houver outro 11 de setembro, e teremos outro, o Estado trancará os Estados Unidos como uma de suas numerosas novas prisões. Eu estava com medo de que o número de mortos e feridos por várias centenas de pessoas em Las Vegas, em 1º de outubro de 2017, pudesse ter sido o catalisador. Mas, estranhamente, o ciclo de notícias continua, deixando dezenas de perguntas sérias e sem resposta. Nenhum relatório competente e nenhuma preocupação pública. Mais um testemunho do estado degradado dos Estados Unidos da América de hoje. Em breve, isso se tornará muito desagradável nos Estados Unidos. Parece-me que o inevitável está se tornando iminente. Aqui o medo dele é realmente essa crise. Parece que é isso mesmo, o catalisador foi o Covid. E agora também tem outras teorias aparecendo de que eles vão tentar forçar o aquecimento global, as mudanças climáticas, né? A mentira da mudança climática, vão tentar empurrar isso pra gente, ou até uma invasão alienígena está sendo assim cogitada por experts, né? Pessoas que estiveram certas durante muitos e muitos anos. Não erraram, como o Alex Jones, por exemplo. Ele tem alguns erros, mas ele acertou muitas coisas. É impressionante, realmente. Um dos maiores propagadores de teorias da conspiração, entre aspas, o Alex Jones do InfoWars. Para quem não conhece, é porque você pode não conhecê-lo, porque ele foi o primeiro a ser banido, cancelado de todas as plataformas. Então ele tem a sua própria plataforma. Hoje você encontra ele no Gab, no site deles eles têm uma plataforma de vídeos também boa. Pode ver lá os vídeos do Alex Jones, bem legal ver as entrevistas dele. Tem que sempre, obviamente, né, claro, como ele fala de muitas coisas, ele acertou muitas, mas ele errou também outras, mas tem que dar crédito para quem acerta. A mídia oficial só erra e as pessoas continuam escutando, né? Vamos escutar um pouquinho as pessoas que acertaram. E o Doug Casey, ele tem um histórico de acertos bem grande também, não apenas nos seus investimentos, como nas suas profecias, se podemos dizer assim, que não são bem profecias. Se você conhece a escola austríaca de economia e o libertarianismo, você conhece o funcionamento do Estado, você sabe quais são as tendências, os incentivos, você enxerga a realidade de uma maneira que te faz enxergar mais longe, ou te faz enxergar pelo menos a verdade, as coisas como elas são. Enquanto que as pessoas que se inebriam vendo noticiários de redes que não tem nenhum comprometimento com a verdade, é zero o compromisso de redes de televisão, jornal, como o Globo, o Estado, Folha e outras, né? Praticamente todas. O compromisso deles nem é com o leitor. Por exemplo, a Folha de São Paulo diz ali que o compromisso deles é com o Brasil, seja o que for, não é um compromisso com a verdade, nem com os leitores. Não, o compromisso deles é com uma abstração, a ideia de um Brasil, que seria isso? O meu compromisso é com o Brasil. Que Brasil? Como assim? Com as pessoas que moram no Brasil, é isso? Ou com o governo brasileiro? Ou com o governo de São Paulo? Ou com os seus amigos empresários, é isso?
Porque a gente sabe, né, quando a pessoa tem poderes, tem conhecimento, tem as costas quentes, o jornal nem fala dessas pessoas, né? Por exemplo, o filho do Sarney, os jornais do Brasil foram proibidos de falar sobre ele, né? Bandido, que se cerca de bandidos, só que a gente não pode falar, né? Engraçado isso. Os jornais grandes não podem. Eu lembro a gritaria que teve na época, que eu não podia falar do filho do Sarney. Os jornalistas de esquerda querendo falar, mas o Sarney também é de esquerda, né? Vocês esquecem disso. E é amigo do dono do jornal, manda e desmanda no Supremo Tribunal Federal e em qualquer instância da justiça, o Sarney manda. Então, é terrível mesmo esse sistema que nós vivemos. Então, poderosos se escondem, mas não parem de escutar os jornais que têm esse compromisso com esse tipo de gente. Vai escutar quem não tem medo de falar a verdade, quem sofre punições por falar a verdade. Eu nunca ouvi falar daquele jornalista, acho que é Otávio Eustáquio, se eu estiver errado me corrijam aí nos comentários. Oswaldo Eustáquio. Não, Oswaldo Eustáquio, é isso. Mas é uma pessoa que eu tô disposto a escutar o que ele tem a dizer, porque ele é um cara corajoso que peitou as pessoas mais poderosas do país, que são os membros do Supremo Tribunal Federal. Por isso tá sofrendo até tortura na cadeia. Então é uma pessoa que, olha, vale a pena ouvir esse cara. Pode ser que ele esteja mentindo também, não faz a menor diferença. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer, porque o Estado quer calar ele. Paulo Cogos foi caçado também, teve ameaça do João Dória, foi ameaçado, teve a sua vida e o patrimônio da sua família ameaçado pelo ditador João Dória Júnior. Então escutem o Paulo Cogos. Escutem vão lá ver os vídeos proibidos do Daniel Fraga. O cara foi perseguido pela justiça, teve que sumir do mapa. E onde você estiver, Daniel, olha, parabéns, você foi um guerreiro, parabéns também pelo seu movimento, né, de na época certa ter vendido, não que haja época errada para trocar dinheiro de papel pintado por dinheiro de verdade, então ouro e Bitcoin, sempre que tiver alguém querendo trocar dinheirinho do banco imobiliário por ouro e Bitcoin, façam isso, ou não também, vocês fazem o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês, se der errado a culpa é sua, se der certo, me agradeça. Mas é isso. Bom, então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos que me escutaram até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, nos canais, aliás, né? Porque se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, saibam que o YouTube muito provavelmente vai acabar caçando esse canal também, porque eles não gostam de debate, eles não gostam de ideias que desafiem as ideias que eles defendem, que são as ideias dos poderosos. E por que eles fazem isso? Porque eles são os poderosos hoje. Então, o YouTube não gosta da gente, não gosta de liberdade, não gosta de debate e livre expressão. Então, muito provavelmente vão caçar o nosso canal, vão dar aqueles strikes e esses vídeos vão ser publicados apenas no Odysee. Então, aqui, repito, está aqui o link na descrição do vídeo para a inscrição no Odysee. Vocês se inscrevendo através desse link, vocês ajudam o nosso canal. É importante, é bem pouco o que eu ganho com cada inscrição, são 8 Library Coins, não dá nem $1 americano, eu acho, ou dá um pouquinho mais de $1 americano, dá alguma coisa assim, mas tá bom, para mim tá bom, é uma satisfação conseguir aí levar vocês para uma plataforma que respeita a liberdade de expressão. Todos os vídeos do Cogos estão lá, você pode assistir todos os vídeos do OneCapsule também, os vídeos do Doug Casey estão todos lá, de tantos outros libertários, Ron Paul, Mises Institute, todos os vídeos, todo o histórico de vídeos do Instituto Rothbard está todo lá também, e do Paulo Cogos também, todo o histórico. Então, e tem essa vantagem, se você é produtor de vídeos, se você tem um canal no YouTube também, é muito fácil fazer a migração, pelo menos o espelhamento do seu canal para o Odysee. Faça, o Odysee remunera muito melhor do que o YouTube. Claro, não tem tanta gente ainda usando, mas com esse trabalho aqui de chamar vocês para irem para lá, já consegui levar um número de pessoas razoável, pelo menos, acho que pelo menos mais de 10 pessoas já se inscreveram através dos links. Então, muito bom, uma satisfação enorme que eu tenha conseguido levar 10 pessoas para ter acesso a essa plataforma
que realmente respeita a liberdade de expressão. Muito obrigado novamente a todos e um abraço. Até a próxima.